Bem, então vamos iniciar, né? 6:05. Vamos iniciar com a página de abertura. Alguém gostaria de ler? Tá com aquela vontade assim por dentro? Ai meu Deus, eu tenho que ler. De repente tem alguém querendo ler muito? Não? Bem, então eu vou ler. Tudo bem? Não quero pegar. Ó, alguém tá falando que quer ler. Vou esperar essa pessoa aparecer. A Sandra falou: eu quero ler, eu quero ler. Vou esperar ela ler então. Estamos te aguardando, não tenha pressa. Ah, então é a Sandra. Manda a Sandra ler que ela lê bem. Botar a Sandra pra ler então. Ela pediu: quero ler, quero ler. Ela vai ligar lá o celular dela, lá vai acessar pelo celular. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. O tamanho da letra tá bom pra Pode todo começar? mundo? O tamanho da letra tá adequado pra todos? Se precisar, eu posso aumentar. Não, tá ótimo. Então tá ok. Então vamos lá. Livro Refúgio, capítulo Na Obra Cristã, editor Ideal. Não julgueis para que não sejas julgado. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Nós, os cristãos, não venhamos a falsear a profecia de que somos portadores. É imprescindível, essencial, nos atenhamos à obra de amor e luz que nos cabe, na concretização dos princípios do Mestre e Senhor, cuja lição levantamos dos velhos sepulcros da letra, em que se nos aprisionava a experiência religiosa. Disse-nos o Senhor: não julgueis para que não sejas julgado. Isso, de certo, não equivale a dizer que é preciso abolir a análise do nosso campo de inteligência, mas sim que toda condenação é vinagre no pão da fraternidade, com que pretendemos nutrir a concórdia, harmonia, conciliação entre os homens. Asseverou de outra feita: és medido com medida idêntica a que aplicares a teu irmão. Isso também não indica que devermos marchar indiferentes a confrontações e definições necessárias à elevação de nível do progresso que nos é próprio, mas sim que usar as armas da ironia ou da violência com que somos defrontados no roteiro comum será o mesmo que atirar o petróleo à fogueira, com o propósito de extinguir o incêndio da crueldade. Lembremo-nos, na de trabalho a que fomos conduzidos, que somente amando aos inimigos e auxiliando aos que nos perseguem, através do silêncio digno e da oração espontânea, segundo os ensinamentos do Divino Orientador, é que realmente seremos fiéis à luz profética, com que somos chamados a construir a nova mentalidade cristã para os tempos novos. Conjuguemos emoções e pensamentos, palavras e atitudes, atos e fatos, num só objetivo: a obra do genuíno esclarecimento das almas, com base em nosso próprio testemunho de serviço e de amor, na certeza de que, se a árvore, no quadro da natureza,
retira do adubo a seiva fecundante que lhe assegura a frutescência, a frutificação, em plenitude de substância e beleza, também nós outros, encravados ainda em nossas próprias imperfeições, podemos retirar delas os mais santos recursos de aprendizado, dando-os na consecução da tarefa edificante que nos compete realizar, atingindo, por fim, a verdadeira comunhão com aquele que é para nós todos na terra a luz do caminho, da verdade e o brilho incessante da vida. Quer comentar? Não quer? Se quiser fazer um comentário. Querido, não, por favor, comente para nós. Ok, então tudo bem. Vamos lá, vamos aos comentários. Essa é uma página muito bonita, porque talvez seja em essência o verdadeiro canteiro de obra. Vamos usar a palavra, o jargão que ele utilizou muito bem. Emmanuel consegue ter um poder de síntese impressionante. Ele resumiu na obra cristã. O que a gente tem? A gente está no meio da obra. Tá passando tijolo para todo lado, cimento, madeira, ferragens. Gente passa com planejamento, com planta baixa. Vou botar parede aqui, vou botar parede. Já estamos construindo ainda, né? Nessa grande obra cristã, o nosso mundo íntimo. Só que, por vezes, a gente se perde e começa a acreditar que o mais importante é o que está externo. Não, mas eu quero enxergar o que está externo para não me contaminar. Mas às vezes a gente para de analisar o que nós já possuímos, que precisa ser jogado no chão, né? Levantamos uma parede da indolência, uma parede da angústia, uma parede da revolta, uma parede quase intransponível da crítica. Todas as mazelas morais que nós construímos durante séculos, a gente acha que não tem que jogar no chão. A gente vai ter que desconstruir. Não dá para conviver com sentimentos antagônicos, né? Tão contrários. Então ele está deixando bem claro para todos nós que esse versículo é muito amplo, muito complexo. Não, sempre quando vai atacar, cada um de nós, né, desejamos atacar o nosso mundo íntimo, todo o ambiente da geratriz dos nossos sentimentos, a gente quer analisar o que gera revolta, o que gera incompreensão, o que gera descontentamento. Nós temos que compreender o que gera, porque é diferente para cada ser humano. Existem seres humanos que são mais tolerantes com certas situações, porque eles possuem mais experiências naquele aspecto. São mais tolerantes com outras pessoas, com outros tipos de crítica, que nós não somos ainda tolerantes. Então a gente precisa entender esse gerador de problemas que é o nosso mundo íntimo. Então quando ele fala... para todos nós cristãos, não venhamos a falsear a profecia que nós somos portadores. Em que sentido da profecia? Se estamos estudando isso tudo, né? Podemos dizer, olha, vou ser profeta. Se você continuar agindo assim, pensando mal dos outros, desejando mal para os outros, você vai criar uma calamidade de problemas para o seu mundo íntimo e, consequentemente, você vai se perturbar. Não precisa ser um gênio. Não precisa ser, nossa, fulano parece que é um profeta. Eu conversei com ele e tudo que ele falou aconteceu. Eu desencarnei 3 vezes, me arrastei na lama por mais 15 vezes. Nossa, aquela pessoa não é profeta. Porque é o conhecimento espiritual, é o conhecimento moral. Está deixando já o caminho. Olha, se você seguir nessa direção, vai dar ruim. Não vai por esse caminho. Então nós já somos portadores desse conhecimento. Então é essencial o quê? Que nós temos que nos atentar, estar mais atentos, ter mais atenção à obra de amor e luz que nos cabe, que cabe a cada um de nós. Não, mas eu quero espalhar luz no mundo. Ótimo, não tem problema nenhum. Não, mas você está iluminando pelo lado de dentro primeiro? Como é que você vai iluminar lugares sem luz?
Não, mas eu vou usar a luz sublime do Senhor, a luz do alto. Mas como você vai usar a luz do alto se você não consegue ter equilíbrio para ter ressonância em pensamento e em objetivos similares aos superiores para propagar essa luz? Então, não tem jeito, a gente tem que ter atenção. O que está faltando em mim em obras de amor e luz que me cabe, que é a minha pessoa. Eu tenho que construir isso dentro de mim. Eu não tenho luz ainda e eu não sei amar. Então, mas a obra de amor que ele está falando aqui, luz, é obra. Estamos construindo. Ninguém realizou. Então, se estamos construindo, temos que entender onde botamos cada tijolo, como fazemos a argamassa da paciência, como utilizamos o cimento da tolerância, que está alinkado muito diretamente aos princípios dessa obra, é o princípio da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdendo as ofensas. Então, fortemente essa página está ligada à indulgência, nossa capacidade de tolerar o próximo, tolerar os erros dos outros e nos tolerarmos os nossos próprios enganos, a tal ponto de observar que está totalmente corrompido, não tem nada a ver com a obra de amor e luz e transformar. Epa, esse tijolo está no lugar errado. Epa, essa argamassa não foi muito boa. Temos que utilizar outra. Então ele vem, disse-nos o Senhor, não julgueis para não seja julgado. Isso de certo não equivale a dizer, peraí, eu vou abolir a análise do campo da minha inteligência. Eu não vou mais pensar entre bem e mal. Não foi isso que ele quis dizer. É não julgueis o próximo no sentido de atirar pedras ao próximo, no processo de condenação. Mas todos nós vamos ter que, utilizando o campo da inteligência, vamos ter que discernir, diferenciar o que é bem, o que é mal. Nossa, eu falei com o fulano, mas eu falei todas as verdades para ele. Eu quero transformar aquela pessoa. Joguei todas as verdades na cara dele. Ah, você humilhou, você ofendeu, maltratou, iludiu. Por quê? Por que iludiu? Porque a pessoa esperava que você fosse ajudar, né? Que você fosse bondoso, carinhoso, mas você chegou lá e só jogou vinagre no pão da fraternidade. Então, se a fraternidade é uma característica da obra, né? Qual é a característica da obra de amor e luz? Que é o clima da construção. Né? Que música você está cantarolando enquanto está carregando saco de cimento e está carregando tijolo? Você vai cantar a música da fraternidade. É isso que está querendo dizer. Todos nós que estamos empenhados nesse sentido temos que estar ligados ao princípio da fraternidade. Sem o princípio da fraternidade fica muito difícil todos nós conseguir a concórdia entre os homens, ou seja, essa harmonia, a conciliação, todos nós nos darmos bem, se ficarmos só com vinagre, né? O tempo inteiro. Então, todos nós sabemos, se você jogar vinagre em vez de água para fazer um pão, eu não sou nenhum especialista em fabricação de pão, né? Mas pão é um fenômeno. Você bota um pouquinho de fermento, pá, o pão cresce. Você troca a água, bota outra coisa, meio alterada, usou a farinha errada, dá tudo errado, impressionante. Então, existe uma dosagem correta para tudo. E se você botar vinagre no lugar de água, o vinagre reage com o fermento e não tem pão nenhum. O pão não cresce. Então, se a gente quer crescer a fraternidade no nosso coração, como clima, né, como clima de convivência, para que isso possa nutrir a concórdia entre os homens, então temos que ter atenção nisso. Peraí, será que eu falei com devido cuidado? Será que eu reagi? Será que... Porque tem coisas que ainda ficam nos chateando profundamente. A pessoa fala uma coisa, a gente explode com a pessoa. Isso não, aquilo não. Mas é isso mesmo que a gente quer construir no nosso dia a dia? São essas explosões de emoções, que é basicamente vinagre. Estamos nem botando vinagre no pão, estamos borrifando vinagre pro teto, para as paredes, para tudo quanto é lugar. Então não promove harmonia, muito menos fraternidade. Aí ele pega uma outra característica interessante para a gente, né, mano? Asseverou de outra maneira, de outra feita. Serás medido com medida idêntica a que aplicares a teu irmão.
Isso também não indica, aí olha só, isso também não indica que devemos marchar indiferentes a confrontações e definições. Não, eu li, né? Alguém pode pegar e falar o seguinte, olha lá, eu não posso ficar querendo julgar meu próprio filho ou minha própria filha. Não, eu tenho que deixar. Ela é criatura de Deus, ela cresceu assim, ela tá assim, ela e Deus é que sabe. Não, nos foi confiada aquela alma para amparar. Né? Temos que confrontar algumas definições, mas confrontar com carinho, com amor, com zelo. É nesse sentido que ele está falando. Não podemos ficar indiferentes. Olha, isso. Ah, meu filho quer se tornar ladrão de carro. Não, tá errado. Você ajudou a produzir um carro? Você sabe a dificuldade que é construir um carro? Senão a pessoa não dá valor a nada. Ao trabalho de ninguém, ao empenho de ninguém em coisa alguma. Ia ter uma falta de respeito, inclusive fere todas as leis e princípios morais. Então, se a gente não confrontar essas situações e definições, o princípio da lógica passa a flexionar todas as regras de convivência. E aí fica tudo mais difícil de viver. O que ele está comentando? Que somente quando a gente começa a confrontar certas definições e confrontar certas ideias é que surge uma elevação de nível de progresso que nos é próprio. À medida que vamos confrontando e criando definições melhores, vamos evoluindo, vai progredindo a sociedade e vai progredindo até mesmo o próprio espírito que está com esse ideal, especialmente para com o seu mundo interno. E o que ele comenta? Ora, cuidado, né? Se ficar usando as armas da ironia ou da violência, com que somos defrontados no roteiro comum, quando reagimos, né? Em relação a essa forma de confrontar, aqui está falando da forma. Não podemos ser indiferentes a confrontações e definições. Mas se você for confrontar com armas da ironia e da violência, o que você vai criar? É a mesma coisa que está jogando petróleo à fogueira. Você quer apagar o fogo da ignorância, você quer apagar o fogo das definições erradas, você quer confrontar aquele fogo jogando mais petróleo. E olha que você está doido para poder fazer o quê? Extinguir, né? Apagar o incêndio da crueldade. Mas como é que você apaga incêndio da crueldade com crueldade? Não tem como apagar, você está jogando combustível. Então lembremos-nos, na oficina de trabalho, aqui fomos conduzidos. Ele está falando do processo reencarnatório. Estamos aqui no planeta Terra, vestindo o nosso uniforme de trabalho e estamos numa oficina de trabalho. Como devemos conduzir estando todos nós juntos na oficina de trabalho, uns com os outros? E ele comenta, amando os inimigos, auxiliando os que vos perseguem. Através do quê? Princípio básico, silêncio digno, ou seja, sem reação, né, de violência da mesma maneira, e da oração espontânea. Essa oração espontânea aqui em favor dessas pessoas, em favor daqueles que estão em confronto, que percebemos um confronto de ideias e de ideais ou de condutas, temos que ter a oração espontânea. É um irmão nosso. Então, segundo os ensinamentos do Divino Orientador, é que realmente seremos fiéis à luz profética, com que somos chamados a construir a nova mentalidade cristã. Isso é importantíssimo, mentalidade cristã para os novos tempos. Então, não é implantar critérios cristãos do passado ao presente. É mudar essa mentalidade, é implantar a mentalidade cristã, a cristã mais pura, do cristianismo puro, sem influência dos homens. Esse que é o aspecto central. Conjuguemos emoções e pensamentos, palavras e atitudes, atos e fatos, num só objetivo. Qual o objetivo, então? A obra do genuíno esclarecimento das almas, com base em nosso próprio testemunho de serviço de amor. Então a gente não pode chegar e falar o seguinte, olha, você está fazendo isso de errado. Aí a pessoa fala, mas você faz o mesmo. Você faz o mesmo errado que eu estou fazendo. Então, o primeiro aspecto temos que transformar nós mesmos, poder dar o exemplo. Sem a possibilidade de dar esse exemplo, não, você tem que perdoar fulano. Aí a pessoa vira para você e fala, mas você nunca perdoa ninguém. Como é que fica o processo, entendeu? De perdão, de dar o exemplo de serviço de amor.
Você só vai dar o exemplo se você testemunhar que você também consegue executá-lo. Na certeza de que a árvore, agora tem um exemplo lindo que Emmanuel trouxe para a gente. A árvore, no quadro da natureza, retira do adubo a seiva fecundante que lhe assegura a frutescência, ou seja, a frutificação, produzir frutos em plenitude de substância e beleza. Mas ele tira da lama, é da terra, daquela coisa lá dentro assim toda esquisita. E qual foi a comparação que ele fez? Também nós outros, encravados ainda em nossas próprias imperfeições. Nós estamos ainda no nosso mundo íntimo, ainda é cheio de lama, cheio de pensamentos errados, cheio de definições erradas e experiências equivocadas. Mas dessas experiências, dessas definições, podemos retirar sim delas os mais santos recursos de aprendizado. São experiências genuinamente capazes de dar base para o desenvolvimento e para a elevação de cada um de nós. Senão Deus não permitiria que assim tivéssemos esse aprendizado, essa vivência. Então, aproveitando-os na consecução da tarefa edificante que nos compete realizar, atingindo por fim o quê? A verdadeira comunhão com aquele que é para nós todos, na Terra, a luz do caminho, o alimento da verdade e o brilho incessante da vida. Então, se queremos realmente entrar na obra cristã, trazer essa obra para dentro do nosso mundo íntimo, começar a botar, cercar, botar placa, aqui não pode entrar, aqui que reagia a sentimento de incúria, ou seja, de não querer fazer nada com relação a certas situações, sentimentos de raiva, de perseguição, fecha esses locais e fala, parados para reforma, estou entrando em obra. Essa parte que está acontecendo dentro de mim, eu não quero mais que funcione dessa forma. Só que isso tem tudo a ver com o progresso de todos nós como espíritos imortais que somos. Então, todo o princípio medioanímico, todo o princípio moral do médium, é evoluir o espírito, evoluir a sua capacidade de sentir a vida, de amar, de perdoar. E isso só se processa se a gente realmente instaurar essa obra. Olha, vou levantar o canteiro de obra. Você fecha regiões. Olha, essa região aqui, ó, que eu vivia, o que acontecia nessa região? Sempre que caía alguma coisa aqui, alguém jogava uma pedra aqui, nessa região, eu jogava 30 pedras de volta. Não, agora eu vou fechar e vou falar, agora essa região está isolada e eu vou fazer obras aqui. Todas as pedras que caíram aqui dentro do meu mundo íntimo, que eu achei que era agressão, eu vou transformar essas pedras em retorno positivo para o próximo, em obras santificantes para o meu mundo íntimo, para todos que estão comigo à minha volta, incessantemente, continuamente, de forma contínua e continuada. Não pode ser contínua por 10 minutos. Vai ter que ser continuada incessantemente, aonde Deus nos plantar, aonde vamos reencarnar, onde vamos morar, país, planeta, seja onde for. Temos que estar convictos que temos que transformar muita coisa dentro de nós. Mas é obra. Tem que limpar o chão, tem que cavar, tem que ver tudo, tem que botar placa. Ou seja, temos que ter essa atenção genuína com o nosso mundo íntimo. Porque nós ficamos séculos tentando identificar o mal, que a gente percebia que a gente não perceba o mal. Eu não sei o que é bem e o que é mal. O que é bem proceder e mal proceder. Será que essa atitude é boa ou essa atitude é ruim? Porque a história da humanidade inteira, se a gente pegar os livros de história, todos sempre tiveram ótimas intenções. Todos. Mas escolhendo os métodos mais desastrados e sem sentido nenhum moral para aplicar os mesmos princípios que ele tanto esposa no mundo íntimo. Ideias fixas. Eu quero ser rei, e quando eu for rei, eu vou transformar o mundo. Quando eu for rei, eu vou transformar essa região. Quando eu for... Mas começa transformando agora. Em vez de que transformar quilômetros, transforma só 1 metro quadrado. Vamos transformar 1 metro quadrado, depois eu penso em 2, daqui a pouco eu penso em 10 metros quadrados, aí depois eu penso em 1 quilômetro por 1 quilômetro. Mas por enquanto vamos começar pequeno. Então
é difícil para todos nós a gente perceber o nosso mundo íntimo nos traindo, nos enganando nesse sentido. Nós temos uma dificuldade muito grande em nos perceber. Aí o que o Pai faz por todos nós? Nos concede oportunidade nessa escola. Olha, eu vou colocar vocês em situações onde vocês vão perceber que vocês não têm tanta paciência assim. Vou colocar lá também para vocês perceberem que ao invés de amar aquela situação, aquela pessoa, no mínimo com o recurso do silêncio e com o recurso da oração, você criou uma série de azedumes dentro do seu mundo íntimo, com crítica, querendo esfolar o outro. Pô, como isso pode existir ainda no mundo? A gente não pode ficar reagindo assim. Se somos realmente se realmente estamos desejosos de embarcar nessa obra cristã. Obra cristã é isso, é pegar todos os princípios do Cristo e reformar o mundo íntimo. Essa página é muito grave. Eita, perdeu a conexão. Estamos aqui reunidos para mais um dia de ensinamento sobre a mediunidade. Que do seu evangelho também de luz, Senhor. Agradecemos seu amparo hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. Senhor Jesus, com esta prece, pedimos em especial pelo momento do estudo, que possamos ser inspirados e amparados na compreensão, dilatar nossa compreensão sobre nós mesmos e sobre os seus desígnios de amor e paz, que estima que possamos aplicar no nosso dia a dia e na vida. Obrigado por tudo, que assim seja. Então é isso aí, gente. Vamos agora para a página, vamos para a sequência do livro. Nós estávamos no item 19. Entramos no item 19 e paramos aqui nesse comecinho. Eu vou reiniciar o item 19, se vocês me permitirem. Eu vou compartilhar aqui na tela. Porque senão vai ficar truncado. Só para não ficar truncado o pensamento aqui elaborado, né, por Kardec e os seus colaboradores. Então nós percebemos no item 18, que também foi o início do capítulo 3, do método, que esse método que Kardec está detalhando é o método, né, de depreender, né, como nós estamos absorvendo e concluindo no nosso mundo íntimo o espiritismo, ou seja, esse cristianismo redivivo. E como nós podemos ensinar, ou melhor, compartilhar o espiritismo, né? Como podemos compreender a forma como isso funciona. Ao mesmo tempo, Kardec, nesse capítulo do método, ele vai chamar a atenção de todos nós. Por quê? Porque nós temos uma tendência, por exemplo, você leu sobre pesca, foi lá, pescou 2 peixes, você se acha o pescador. Nós somos assim, é o nosso mundo íntimo ainda. Nós gostamos de simplificar as coisas. Então, se alguém conta pra gente, olha, é assim que usa vara de pescar, aí você acha que você sabe usar vara de pescar em qualquer situação. Olha, é assim que faz a isca. Aí você não se preocupa com a lua, com a maré, com a região, com a correnteza. São N variáveis para você se tornar um bom pescador. Né? Não é simples pescar, é fácil comentar sobre a pesca. Bom, então vai lá, entra lá e pega o peixe. É difícil, não é fácil. Então é importantíssimo te observar também que o espiritismo, por ter a característica de ser uma ciência, ou seja, tem um aspecto científico, tem um aspecto filosófico e um aspecto moral, em qualquer um deles, seja a parte moral, filosófica ou científica, como que nós estamos absorvendo e concluindo no nosso mundo íntimo? Como esses ensinamentos estão sendo sedimentados na nossa forma de pensar e sentir a vida? E como nós estamos compartilhando com o nosso exemplo, com a nossa conduta, com a nossa argumentação meiga, afável, doce, ao falar qualquer um desses ensinos. Como que vivemos essa realidade? Então esse do método vem justamente tratar isso para todos nós. Como Kardec elencou
diversas situações que ele passou, de pessoas contrárias ao pensamento. E como que você convence alguém, ou melhor, tenta dilatar o pensamento de alguém, se a pessoa está com uma ideia fixa e ele quer que aquela ideia fixa persista? A pessoa não quer aprender alguma coisa de novo. A pessoa quer que permaneça aquela ideia fixa. Então esse do método é um capítulo importantíssimo, não só para o médium, mas para qualquer tipo de espírita. Qualquer pessoa espírita que deseja realmente vivenciar o espiritismo e conhecer em profundidade, precisa entender que todos nós, no nosso mundo íntimo, trazemos ideias fixas. Nós já sabemos, eu acredito que funciona assim. É igual conversar sobre prece. O que você acha que é a prece? Se você juntar 30 pessoas, vão ter 30 definições diferentes. Se cada um falar sem o outro ouvir, é claro. Se um falar e os outros ouvirem, a tendência é que você fique impressionado pelo que o outro falou e não vai expor exatamente a sua ideia. Também é uma outra característica nossa humana. É natural igualmente. Então, é normal cada um de nós percebendo o benefício do passe, da prece, da água fluidificada, da presença da casa espírita, de nutrir a nossa alma com informações e lições tão importantes do que o Cristo deixou para todos nós, para transformar o nosso mundo íntimo. Nós queremos divulgar isso para diversas pessoas. Às vezes, dentro da própria família, é extremamente complexo você induzir isso. Né? Como é que você chega, às vezes, para os filhos? Não, eu acho que os filhos têm que ter opção de escolher a sua própria religião. Peraí, também não é assim, né? Como assim? Aí você acredita perfeitamente que o espiritismo é o cristianismo redivivo, é o consolador prometido? Não, eu vou deixar ele escolher. Eu vou deixar ele pegar as ideias de todos os lugares do planeta. Por último, eu conto sobre o consolador prometido. Mas, de repente, você desencarnou. Acabou o período. Não vai dar tempo. Então, use o pouco tempo que tem no dia a dia, sendo mais paciente, mais indulgente, perdoando mais. A pessoa te conta uma situação muito difícil. Olha o que aconteceu, fulano fez isso, fez aquilo. Precisamos orar muito por ele, para que ele seja amparado. Não entrar num regime de crítica. Vai demandar o exemplo de todos nós. O exemplo ainda é a melhor conduta. Mas, por vezes, vão surgir perguntas e dúvidas objetivas. Como é que pode acontecer isso? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Mas como é que você vai explicar se você não estudou? Mas como é que você sabe quais são as bases de resposta de tudo isso se a gente não estiver estudando? Somente estudando, a gente consolida essas informações. Então, retomando aqui o capítulo, o item 19, a partir do pensamento estabelecido, vamos ver aqui o que ele comenta para a gente no item 19. É crença geral que para convencer basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes, evidentes, fatos, absolutamente não convenceram. A pessoa pode ver um espírito materializado, a pessoa pode ver um fenômeno físico, e isso não vai convencer a pessoa. Ela não entende como aquilo funciona, como aquilo se dá. Ela acha que é um processo de mágica, ela vai achar que é algum efeito especial. Hoje em dia, então, com os efeitos computadorizados, nós somos facilmente enganados com um conjuntinho de LEDs, né? O que nós estamos enxergando hoje aqui na tela, cada um está olhando para uma tela. Não existe amarelo, não existe azul. Para o computador, é um código binário. Ele acende um LED que para a gente aparece amarelo. Ele acende um LED que aparece azul. A tela em si são pequenas lampadinhas pequenininhas que, juntando elas, nós não detectamos tão pequenininho. Então, para a gente é uma coisa uniforme, homogênea. Mas, na verdade, não é. São pequenas lampadinhas, né? Então, por mais que eu esteja falando isso para vocês podem falar assim, o Zé tá doido.
Não é possível, isso ele tá falando não faz sentido nenhum, não. Eu tô olhando pro meu celular aqui agora, eu tô vendo amarelo. Eu tô olhando pro celular, eu vejo cores, tem fotos tão lindas, coisas maravilhosas. Eu acho até que essa visão pela tela, ela é melhor do que a visão no mundo real. Grande engano. A resolução é baixíssima. A faixa de amarelo que tem aqui disponível no computador é de 8 bits. O que significa 8 bits? 2 elevado à oitava. Eu estou falando sério. Só existe 2 elevado à oitava, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar o quê? 256. Só existem 256 níveis de amarelo no computador. 256 níveis de cinza. Só que a gente não percebe. O olho humano, ele funde as cores com mais facilidade. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, por mais que eu esteja explicando isso, eu não consigo convencer só por explicar. Alguém fala assim, mas é só você apresentar um fato. Não, às vezes a pessoa só vai acreditar se ela desmontar o aparelho, desmontar todas as peças, abrir a placa e olhar como é fabricado item por item. Então é assim. É assim que funciona o mecanismo. Agora eu acredito. Esse é o aspecto importantíssimo. Somente mostrar o fato, não mostrar como funciona, só o fato não vai convencer a pessoa. Então ele continua. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constitui o ponto de partida. Isso aqui é uma frase que muitas pessoas falam que Kardec quis botar proposital. Como assim não constitui o ponto de partida? Né? Este é precisamente o erro em que caem muitos adeptos e que a miúde os leva a insucesso com certas pessoas. Como é que você vai falar que o espiritismo... Porque às vezes a pessoa tem... Às vezes você vai conversar com alguém e a pessoa tem um antagonismo contra a palavra espírito. Então, se você falar espiritismo não é baseada no princípio do espírito, como assim não é baseada? É lógico que é baseada. As interpretações, até mesmo de Kardec, sobre o aspecto moral da doutrina, quando nós estudamos em detalhes o Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós descobrimos? Que no Evangelho segundo o Espiritismo tem a citação bíblica, né? Kardec traduziu diretamente do grego antigo ou do latim, desculpa, acho que foi do latim para o francês. Ele traduziu cada um dos versículos, e quando ele está pegando cada um dos versículos e traduzindo aqueles versículos, existe o comentário de Kardec e existem as mensagens, as comunicações. Tanto é que tem sempre alguém assinando. Havre, Rainha de França, só para mostrar a diversidade de espíritos que estão ajudando e tentando colaborar para essa transformação. E colocando a opinião deles ali. Mas quem está colocando aquela opinião são os espíritos desencarnados que vêm ajudar. Olha, pensa assim, eu fui Rainha de França. Me enganei a beça, fiz um monte de bobagem. Não entendi que por ser rainha eu tinha obrigações a prestar conta até mesmo com Deus. Eu achava que só prestava conta de mim para comigo mesmo. Então, você vê que a mensagem é recheada de sentimentos que aquele espírito trouxe de se confrontar com aquele assunto a sendo tratado. Então, é sim baseado nos espíritos. É inevitável. Então, a gente não pode querer pensar em difundir o espiritismo sem explicar a questão do espírito. É impensável. Por isso que ele comenta, esse é o primeiro, precisamente o erro em que caem muitos adeptos e que a miúde os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, ou seja, de qualquer ser humano que habitou na Terra, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Então, se a pessoa entende, eu tenho uma alma, eu não sou só o corpo físico, já é um ponto de partida perfeito e essencial. Ora, como pode o materialista admitir que, fora do mundo material, vivam seres, estando crente de que em si próprio tudo é matéria?
A pessoa acha que o pensamento está no cérebro. Ele não acredita que o raciocínio lógico, o pensamento, a fala, a gesticulação é um comando da vontade do espírito que interage com o perispírito, que reage no corpo físico através do centro nervoso, do centro lógico nervoso, que é o cérebro humano. Ele acha que, em essência, ele é essa massa cinzenta. Ele é o cérebro humano. Esse é o que é o grande problema, o materialista. Como pode crer que exteriormente a sua pessoa há espíritos, quando não acredita ter um dentro de si? Ou seja, dentro desse vestuário chamado corpo físico, se ele não consegue perceber que ele de si para consigo é um ser pensante e que esse ser pensante é independente do corpo físico, como é que ele vai acreditar que ele mesmo tem uma alma? Né? Como é que ele vai acreditar em espírito se ele nem primeiro conseguiu entender que ele possui, que ele igualmente é um espírito? E é incrível como é que esse pensamento mais materialista ainda predomina-se no mundo. Muitas pessoas desencarnam, dão comunicação e falam: puxa, eu não acredito nesse negócio de espírito, não. O cara está fora do corpo físico, mas ele não percebe. Ele vive a vida mental que ele cria. E ele não aceita que existe espírito desencarnado. Então, tudo que ele está observando, pode até que pareça alguma coisa estranha da lógica da física, que não é muito igual da Terra, da Terra, digamos, fisicamente, mais grosseiramente fisicamente, ele fecha os olhos. Não, isso não aconteceu. Não, eu não vi aquilo ali sumir. Não, eu não vi que aquilo ali passou aqui alguém, eu não vi as pernas da pessoa, parece bem nuviado. Ele vive em negação profunda, continuamente. Nesses casos, ele comenta: será inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis. Contestá-las-á todas, porque não admite o princípio. Então, se não admitir o princípio, que é, em primeiro lugar, o fundamental, eu sou um espírito. Quando estou encarnado, Kardec chama de alma. O que é a alma? É o espírito na condição de encarnado. Se esse princípio ainda não foi percebido, ou não se quer perceber, não tem como explicar o resto. Então, todo ensino metódico tem que partir do conhecimento para o desconhecimento. Tem que ter alguma base. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Ele só conhece a matéria. Parte, pois, da matéria e tratai-a. Partir, né? Vamos fazer assim, né? Qual o exercício? Vamos partir primeiro, né? Parte, pois, da matéria e tratai, antes de tudo, fazendo que ele a observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Então, numa palavra, antes que torneis espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. Kardec é brilhante em deixar-se tão ratificado, né? tão destacado e confirmado. Não tenta convencer a pessoa a se tornar um espírita. Primeiro, é importante ele ser um espiritualista. Ele perceber que ele também é um espírito, né? E ele continua: mas para tal, muito outra é a ordem de fatos a que se há de recorrer. Um ensino muito especial que deve ser dado por outros processos. Ele vai comentar: falar-lhe dos espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma é começar por onde se deve acabar. Porquanto não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas, ou seja, essas ideias iniciais, né? Antes, pois, de tentarmos convencer um incrédulo, ou seja, aquela pessoa que não acredita mesmo por meio dos fatos, cumpre nos certifiquemos de sua opinião relativamente à alma. Você acredita que tem alma? Então ele prossegue: isto é, cumpre verifiquemos se ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. No mínimo, situação de eu acredito na alma, mas eu não acredito que ela sobrevive. Não dá certo.
No mínimo ele tem que conseguir acreditar na existência da alma, pelo menos se permitir o processo da dúvida. O crer aqui, o fator como argumentar com as pessoas, seria, vamos supor que você se permita duvidar de certas questões essenciais na sua vida. E você se permita a compreender que existe uma alma em você, que você é uma alma, ou seja, você tem um princípio espiritual, o mesmo sobrevive ao corpo e a sua individualidade ela permanece após a morte. Então, diversos programas, diversos fenômenos de chamado experiência pós-morte, né? Pessoas que estiveram numa condição limite entre a vida e a morte, basicamente foi diagnosticado como morte pelo princípio da Terra atualmente, né? Ou seja, todo o princípio de identificação do movimento, da formação do pensamento, ou seja, todos os sensores hoje em dia disponíveis que você pode colocar no cérebro de alguém, detectou que não há funções, não há disparos entre neurônios, não há carga elétrica fluindo de neurônio para neurônio. Então, a vida se cessou. Chegou o limite da vida. A morte cerebral, hoje na Constituição brasileira e da maior das repúblicas, a morte cerebral constitui a morte orgânica do corpo físico. Então, mesmo o coração batendo e o pulmão funcionando por auxílio de aparelhos, parando as funções cerebrais, é classificado a morte instituída, né? Oficialmente em Constituição, porque tem que definir um princípio da morte para então desligar os aparelhos. Se você definir, por exemplo, coração batendo, a pessoa ainda está viva, então diversas pessoas que entrariam numa situação de morte cerebral, você ainda manteria aquele corpo físico funcionando. Aliás, é assim que funciona o transplante de órgãos, né? Só ocorre o transplante de órgãos se você definir a morte cerebral. Então, o pulmão está funcionando, todas as células e órgãos do corpo estão sendo oxigenados, a bombinha que bombeia sangue para todos os tecidos continua bombeando, mas o princípio inteligente que habitava ali, que comandava aquele sensor chamado cérebro, não habita mais. Então, se ele sabe, pensa assim, e hoje em dia tem muitas experiências, e deixa claro essas experiências o quê? A pessoa passa por uma experiência pós-morte, o que acontece? A pessoa narra que viu isso, que viu aquilo. Mas como é que você viu isso tudo, cara? Você estava decretada a sua morte cerebral, não tinha nenhum sinal. E a pessoa vai e volta, retorna ao corpo físico, desafiando até mesmo essa definição, o que significa morte, o conceito de morte. Então, diversos médicos e profissionais de saúde que já vivenciaram isso, compreende a situação crítica que se tornou esse problema. Então, não foram 1 ou 2 relatos. Tem centenas, milhares de relatos de pessoas que, numa condição de cuidado médico, entra para ventilador mecânico, coração batendo, pulmão funcionando, morte cerebral. O cérebro não está mais funcionando. Então, foi morte. Aí, de repente, a pessoa volta, aí ela conta um monte de coisa. E eu vi um túnel, eu vi uma luz branca, eu vi isso, eu vi aquilo, me senti flutuando. Ué, mas se o seu cérebro, essa massa cinzenta, cerebral, é a sua essência da vida, você não é para sentir nada. Mas você lembra, vê coisa. Alguns falam, é alucinação. Ué, como é que todo mundo vai alucinar a mesma coisa? Então, esses argumentos, para quem quer raciocinar, já deixa claro, você é sim um espírito. Você está na condição de alma, animando um vestuário chamado grande uniforme corpo físico. Então, existe a alma, ela sobrevive ao corpo e a sua individualidade prossegue após a morte. Ela narra, vi fulano, eu vi Beltrano, eu vi minha avó, caramba, eu vi isso assim, a pessoa estava bem. Como é que ela narra detalhes de que, mas foi alucinação. Mas aí cada um alucina o mesmo caminho, o mesmo tipo de luz, o mesmo cenário. Então, isso tudo, a própria ciência vai se transformando em relação a essas questões.
Pessoas que são um pouco mais flexíveis com o pensamento, elas se permitem, isso aí foi um divisor de águas. Por quê? Porque a ciência se adapta sempre a novos conhecimentos e experiências que vão surgindo. A ciência nunca vai falar, esse assunto está fechado, nunca vai progredir. Aliás, isso não é ciência. Ciência é você, com o conhecimento vigente, como você consegue flexionar o presente e dar fluidez ao entendimento a tudo que acontece à sua volta. Mas isso quer dizer que ele já entende tudo em perfeição? Não, não necessariamente. A ciência nunca preconizou isso. É o orgulho humano, o nosso orgulho humano, é que gera esse tipo de distorção. A ciência em si não tem esse problema. Gente, olha só. Sim. Sim, nossa chamada vai ser encerrada. Em 2 minutos. Isso que eu pedi a vocês. Eu vou fechar e vou abrir uma nova, ok? Eu vou mandar o link para todos. Tá bom? Só temos 2 minutinhos para encerrar. Eu só pude olhar agora para a mensagem. Tá bom? Vou mandar o link para todos agora. Só um minutinho. Peço a vocês para entrar. Encontro, eu acho que a palavra em si, porque na católica, vamos dizer, na religião católica, sim, missa para as almas, é o desencarnado do espiritismo. Por isso que eu acho que a palavra, assim, ela encontra essa dificuldade de compreensão. Na religião de Umbanda, no espiritualismo afro, alma são mortos. Sim. Aí até já contei uma vez que eu tenho uma prima que ela é de Umbanda, ela já foi lá no centro e até seu João, ela teve um problema, seu João até levou para a mesa e tudo. Aí ela falou que não queria ficar lá no centro porque ela só alma de mortos. Ela não vê como uma alma, como espíritos desencarnados. Então, porque, assim, essa explicação, ela vai encontrar mais resistência por essas linhas de definições diferentes, né? Sim, sim. O que acontece? Como a gente estava comentando, nós temos... nós gostamos de defender o que a gente acredita. E mesmo que essa defesa seja até cruel, entendeu? Não, peraí, eu não quero nem ouvir o que o outro tem para falar. Não, eu não penso assim. A pessoa quer desencarnar pensando da forma dela. Aí você tem que aceitar, fazer o quê? Não tem como convencer a pessoa. Mas Kardec, ele foi muito metódico com relação a isso. Então, a palavra alma, como a gente usa alma para tudo, né? A alma da viga, a alma do pé da mesa, a parte central da viga. Então, entendeu? A gente usa a palavra para diferentes contextos e é livre, né? Você pode usar a palavra como você bem entender. Então, em certos grupos significa uma coisa, como você mesmo comentou, em outros significa outra. Mas Kardec foi bem preciso em relação a isso. Não. O que significa alma? É a condição em que o espírito está encarnado. Isso ele quis definir para poder acertar o vocabulário. Inclusive, Kardec foi muito criticado durante as suas divulgações, porque quando ele começou com a Revista Espírita, Kardec começa com a Revista Espírita com a intenção de colocar à prova e à plena discussão com todas as pessoas que pudessem ler, né, ao todo o público, que pudesse mandar cartas para ele criticando. Não, eu não gosto disso, não gosto... Então o termo espírita, espiritismo, mas espírita ele criou, perispírito ele criou, não existe essas palavras. Foi neolismo, ele criou uma palavra nova, algo que diversos catedráticos de idiomas, né, gostam de controlar, para não sair do... Todo mundo entende, né? Senão não sai do controle. Senão você começa a ter diversos dialetos. Mas, particularmente, ele não tirou a palavra alma. Né? Ele continuou usando a palavra alma para identificar o quê? O espírito na condição de encarnado. Desencarnou. A alma está emancipada, então é um espírito desencarnado. Então a gente precisa sempre recorrer a esse recurso de Kardec quando estiver falando com alguém que não conhece, né, as definições de Kardec nesse sentido.
Mas sim, a pessoa não aceita. Então tem pessoas que são... mas então quer dizer que existem pessoas espiritualistas que não acreditam que são espíritos? Não é que ela não acredita. Ela não acredita no destino. Ela não acredita nem na individualidade após a morte, né? Acredita na sobrevivência, mas não acredita na sua individualidade após a morte. Então Kardec está deixando claro, quando se observa e vai se atentar à opinião de alguém, atentar no sentido de dar atenção, né? A opinião de alguém sobre a alma em si, devemos perceber se a pessoa crê que existe uma alma, ou seja, o seu princípio inteligente, aquele que pensa, não é o corpo físico. A sua sobrevivência ao corpo e a sua individualidade após a morte. Só que isso está tão impregnado na sociedade que existem situações extremamente graves. Diversos grandes pesquisadores, grandes pensadores já tentaram criar recursos especiais para transformar o cérebro, porque eles acreditavam que as pessoas mais inteligentes tinham um cérebro diferente. A massa cinzenta aqui dentro da cachola era diferente. Só que eles não entendem que é o patrimônio do espírito. Levou séculos, às vezes, para o cara desenvolver aquilo. Beethoven, Mozart. Cadê Mozart? Onde encarnou outro Mozart? Você não acha. Não tem nada. Nesse nível de originalidade, de tratar a música com tal originalidade, você não encontra. Mas surgiram outros grandes compositores, né? John Williams, né? John Williams é um excelente. A maioria dos filmes que a gente assiste, pode ter certeza, chuta John Williams que você é capaz de acertar. Esqueceram de Mim. John Williams. Outro filme, John Williams. Outro filme, John Williams. O cara é incrível. Mas ainda assim, não está trazendo aquela novidade dentro do cenário da música. Não é algo novo. É algo cativante, emocionante, mas não é novo na música. Beethoven vem trazer um estilo musical diferente, né? Tanto é que quem está acostumado a ouvir música clássica, toca a música e você fala assim, isso aí só pode ser Chopin. Isso aí só pode ser Beethoven, só pode ser Mozart. Porque você quase identifica a assinatura musical, tanto que você já ouviu. Né? Esse compositor aqui tende a compor dessa maneira. Mas a maioria da Terra ainda acredita nisso. Que isso está impregnado no corpo físico, que não é do espírito, que não é patrimônio dele, que não foi construção dele, devido a séculos de exercício, séculos de aprendizado. Então, enquanto não há essa ruptura desse, eu chamo materialista não praticante, né? Existe aquele que é o religioso não praticante, também existe os chamados materialistas não praticantes. Ele acredita na matéria, ele acredita no espírito, mas ele acha que a matéria ainda é mais importante. A matéria é a essência de tudo. Então, aí esse caso é o espiritualista não praticante. E tem aquele que acredita no espírito, mas na verdade ele acredita mesmo que o corpo físico tem um papel importante. Então, ambos os lados, sendo espiritualista ou materialista, todos nós temos certos aspectos de conhecimento que a gente acredita que alguma coisa é muito mais material do que espiritual. Quando a gente ouve aqueles relatos do nosso lar, né? Tem prédio, tem casa, a pessoa tem que ter um lugar para se abrigar. Talvez seja muito mais para receber a psique, aquela mente viciada em ter que entrar numa casinha. Porque se ele ficar numa calçada, num lugar aberto, poxa, eu estou desabrigado. Porque são milênios vivendo dentro de caverna, dentro de casinha. Como é que você tira isso dentro da essência daquele espírito? Você não consegue tirar. Às vezes chega em nosso lar, o cara diz, né? Não, lá ele precisa ter um lar, um lugar para ficar, para se abrigar do quê? Alguém já viu a narrativa em nosso lar que chove lá? Lá não chove. Não, tem tempestade lá, temporal, não sei o que, ele precisa se abrigar para poder se proteger. Não, não tem. Não tem. Então por que você tem que ficar abrigado numa casa? Porque é a essência daquele espírito que chegou ali. Ele, a identidade dele. Se ele não tiver num lugarzinho que é um cubículo, ele não se sente seguro.
ele não se sente abrigado. Ao ar livre, ele tem temor do ar livre. Inclusive, existe psicoses aqui no mundo de pessoas que têm medo do lugar livre. Ou de um lugar cheio de gente. Vê um monte de gente num certo público, tem medo dessas pessoas. São as chamadas fobias, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Todos nós temos algum traço de como sedimentamos o conhecimento no nosso mundo íntimo. E o que Kardec está trazendo aqui é: observe todo esse capítulo colocando seus conhecimentos e sua percepção, a sua forma como você interpreta a vida, em pauta. Começa a listar. O que eu penso sobre isso? Check. Não penso assim. Eu penso assim. Ah, então quer dizer que o Espiritismo pensa exatamente assim, é? Nossa, que interessante, eu não tinha percebido isso. Eu sentia isso tudo de forma diferente. Porque é isso que o conhecimento vai trazer para todos nós. Questionar como que nós vivemos essas situações. Não é só questão de convencimento. É de questão de convencimento do nosso mundo íntimo. Por exemplo, todos nós aqui, vamos fazer uma experiência. Vamos todos desencarnar hoje. Vamos todos nós aqui desse grupo reencarnar na Índia. Você vai querer ficar sentado meditando no meio do nada, sem querer fazer nada, ou trabalhando e servindo e exercendo carinho, amor, fraternidade, construindo benevolência para com todos, indulgência, perdão e seguindo o trabalho, agradecendo todos os dias, ou vai querer ficar sentado lá no Tibete, sozinho no meio do nada, contemplando a vida, contemplando o destino? É isso que a gente tem que pensar. Nosso mundo íntimo está sendo treinado e adestrado para vivermos esses princípios mesmo quando não estivermos mais em contato com o Espiritismo. E esse dia vai chegar. É aí que a gente tem que ficar preocupado. Eu vou conseguir ser espírita também quando nascer num lar não espírita? Eu vou conseguir ser espírita quando eu não estiver perto de pessoas espíritas? Se a gente fundamentar bem nosso mundo íntimo, pode ser que sim. Né? Então, ele comenta: se com relação à alma, esses 3 itens, se essa resposta for negativa, ou seja, a pessoa em qualquer um desses aspectos, a resposta for negativa, não, eu não concordo, não, eu não penso assim, falar-lhe dos espíritos seria perder tempo. Uma total perda de tempo. Eis aí a regra. Não dizemos que não comporte exceções. Não é isso que ele está falando. Pode existir exceções. Neste caso, porém, haverá provavelmente outra causa que o torna menos refratário. Né? Ele está falando justamente no caso de cada um estando refratário ou não. Então, item 20. Alguém tem alguma pergunta aqui do item 19? Se não, a gente vai logo para o item 20. Não, ficou bem explicadinho, né? Então vamos lá. Entre os materialistas, importa distinguir 2 classes. Olha só, 2 classes. Ele vai separar 2 tipos de comportamento entre os chamados materialistas. Colocamos na primeira os que o são por sistema. A pessoa é sistemático. Sistema aqui no sentido de ser sistemático. Nesses, não há dúvida. Há negação absoluta, raciocinada a seu modo. É um sistema. Para ele, se esse sistema sai, ele entra em conflito e acha que o planeta Terra saiu de órbita. É um sistema. Isso que eu estou querendo dizer com relação ao sistema. E que está querendo dizer com relação ao sistema. É um princípio básico para ele. E esse princípio básico não pode ser negado. É isso que está querendo dizer. O homem, para eles, é simples máquina, que funciona enquanto está montada, e que se desarranja, e de que, após a morte, só resta carcaça. Acabou. Então, diversas pessoas vivem assim. Aí a pessoa vai chegando na velhice. Por que o índice de suicídio é tão alto nos idosos? Ele não tem mais motivo para continuar, cara. Por que ele vai esperar um fim de forma incontrolada se ele pode controlar o fim dele agora? Como é que você vai convencer a pessoa a não fazer isso, não cometer o suicídio?
Eu acho bonito quem conversa com alguém que está querendo cometer suicídio, especialmente na terceira idade, porque a pessoa vai argumentar assim com você. Olha, eu fui diagnosticada com câncer, só tenho mais 2 anos de vida. Por que eu vou continuar? Eu tô com 78 anos, só tenho mais 2 anos. Se eu posso acabar minha vida agora estando na condição da saúde pessoal. Oi? Sumiu seu áudio. Vou lá avisar ele. Ouvi. Retornou? Alguém me escuta? Sim, agora sim. Agora sim. Então, é muito difícil você conversar com alguém. Agora nem lembro. Eu não lembro o que eu estava falando. Não, você estava falando sobre a questão de convencer a pessoa, porque na velhice que o índice é maior no de suicídio no idoso. Então vocês ouviram essa parte. Por que é tão difícil? Uhum. A pessoa que está no CVV, pessoas que estão realmente... Eita, saiu aqui. Estão me ouvindo? Sim, ouvindo sim, a tela que sumiu. Eu vou voltar aqui. Tem acontecido umas oscilações aqui nesse... Não sei porquê. Vou botar de... Eu entrei aqui no 4G também. Voltei aqui, vamos ver se vai funcionar. Mas essa questão do suicídio na velhice, a pessoa, se ela não souber lidar com resignação, todo o processo de expiação, de provas que está enfrentando, e não acredita na vida pós-morte, na imortalidade da alma, sim, é mesmo por um caminho do suicídio, mas bem difícil. Né? Então, mas imagina você tentar convencer a pessoa, eu quero tentar convencer alguém a não cometer esse suicídio, que ele é um espírito, que ele está numa vestimenta, que todo sofrimento final, ele tem que entender que também faz parte do processo, faz parte do processo de aprendizado, faz parte da experiência. E você vai convencer essa pessoa? Se a pessoa acredita exatamente como ele está colocando aqui, ó, ele acredita que ele é uma simples máquina. E que quando chega na hora da morte, simplesmente só resta a carcaça. Não adianta, ele vai praticar esse ato. Não tem como você convencer a pessoa. Né? Fica uma situação inusitada. Mas por quê? Porque é sistemático dentro dele. A pessoa está com aquele sistema já implantado. Ou situações atípicas. A pessoa acredita que o melhor da vida ele já viveu. Aí ele quer se matar, porque ele começa a ver, né, a vida, chega um momento que ela te fornece um monte de recursos. Depois os recursos vão não mais sendo fornecidos. Vão ser até tirados. Quem nasce com a visão perfeita e desencarna com a visão perfeita? Raríssimos. Eu diria até que ninguém. O olho humano vai se transformando. Todas as cartilagens do nosso corpo continuam crescendo. Orelha continua crescendo, nariz continua... O corpo físico vai se deteriorando. Exatamente. Né? Aquela capacidade de se reconstruir, né? Que tudo o nosso corpo se reconstrói muito bem. Né? Acho que todo mundo deve saber isso, né? De um dia para o outro, todo o tecido da nossa boca é outro novo. Todo dia troca, é um tecido novo. Em um ano... Nenhuma parte do nosso corpo é igual. Foi 100% trocada. Só que essa taxa de reconstrução, quando vai chegando na velhice, vai acabando, né? Então, algumas situações não se renovam. Por isso que requer mais cuidado. A pessoa com uma certa mais idade não pode ficar correndo risco de quebrar perna, de quebrar braço. Tem que se apoiar melhor, ter mais atenção. Por quê? Porque a recuperação é mais lenta. Então todo mundo já percebe isso. Mas tudo isso é um aprendizado. O espírito precisa passar por essa situação de fragilidade. Se Deus assim colocou, tem um ensinamento ali profundo. E de transformação, de alteração desse ciclo. Agora, se a pessoa pensa que só... Aí entra essa necessidade de você estar inserido numa crença, de você movimentar essa fé, né? Não, então, justamente. Por exemplo, diversas pessoas já me perguntaram, tô acontecendo isso assim na minha vida, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, cara, eu acho que você deve procurar qualquer religião. Eu sei que você sabe que eu sou espírita, não vou te induzir a ser espírita. Se você quiser ser espírita, fica à vontade. Eu vou te entupir de coisa para você ler dia e noite. Mas o que eu tô falando, busque alguma coisa
que faz você refletir sobre o seu mundo íntimo, sobre as suas escolhas, sobre como você está lidando com a vida. Como todos os recursos que estão sendo dispostos para você, como que você está vivendo em comunhão com todos. Porque alguma coisa você já está sentindo que tem que mudar em você. Então a pessoa para e pensa, eu não pensei nisso, eu nunca pensei que na religião era um momento da gente refletir sobre nós mesmos. É claro que é, ué. É óbvio que é. O que muita gente não aceita é uma questão de princípio de orgulho. Não, eu vou ter que ficar olhando para o ponto A e eu estou no ponto B. E eu não sei como sair do ponto B para chegar no ponto A. O único que exemplificou isso foi o Cristo. Como é que você sai do ponto B? Né? Ainda extremamente primitivo, com o coração extremamente adoecido, um grande deserto do Saara é o nosso coração. Como é que você chega no ponto A? Então tem um caminho, tem uma jornada necessária. Você nascer de novo, não tem jeito, vamos ter que nascer de novo. Não existe nos integrarmos perfeitamente no reino de Deus, ou seja, em tudo que tem na galáxia, em todos, não só nessa galáxia, mas em todas as galáxias, em todo o universo, se nós não estamos em comunhão com o pensamento do Pai. Imagina, olha, agora você vai cuidar de um buraco negro, né? Você vai ajudar a consumir matéria no planeta, tem uma função buraco negro no espaço. Aí você ficou chateada, poxa, aquele planeta ali eu não gostei não. Vou lá e vou consumir ele. Aquele sol eu não gostei não, vou lá e vou acabar com aquele sol. Piscou para mim meio esquisito. Então, imagina, seria catástrofe. Então, por quê? O universo é governado pelo amor. Se você não ama ainda, como é que você vai ficar responsável ou vai galgar as escalas de atividade junto com o pai se você é um filho desordeiro? É um filho totalmente alucinado. Não tem isso, não tem como. Então, pequenos patrimônios não são oferecidos. Vou te dar o patrimônio de um corpo físico. Eu vou te dar fluido vital. Você vai se perturbar todo, mas durante o sono vamos ajudar a te reequilibrar. Vai ter todo um cuidadinho. Vamos te tratar igual a criancinha. Vamos cuidar de você, vamos ficar cuidando de você. Não se preocupe. Aí chega um certo momento que você acha que não está tendo o mesmo cuidado. Não, eu quero acabar com a minha vida. Porque eu não aguento, não suporto isso, não suporto aquilo outro. Claro, varia de pessoa a pessoa, mas se realmente a pessoa não está ligada a alguma atividade que faz ela repensar a vida dela, repensar num propósito superior a ela mesma, ela acha que o desfecho dela é com ela mesma. Enquanto nós não colocarmos propósitos em nossas vidas superiores a nós mesmos, as pessoas não têm essa identidade. Eu tomei um susto uma vez quando eu vi uma pessoa, a pessoa falou uma coisa comigo e me chocou profundamente. A pessoa falou assim, poxa, eu tô aqui e tal, tô fazendo isso, essa atividade física e tal, mas eu já é uma pessoa de idade já. Mas eu só tô cuidando de mim mesmo porque eu tenho um neto. O neto acabou de nascer. Aí eu pensei, eu vou me cuidar. Porque eu tenho que estar bem para servir o meu neto e tal. Aí ela pega e fala a seguinte frase, eu encontrei no meu neto um motivo para permanecer viva. Aí eu falei assim, caraca, se eu não tivesse tido um neto? Você viu que era um discurso, a pessoa estava falando, né? Não deu nem tempo de falar muita coisa, mas aí você fica pensando, cara, como é que você vai tocar uma alma dessa? Ela acredita que a vida é só essa parte material. Ela acredita que não tem mais nada. Ela acha que o planeta Terra é um grande rolo compressor. Nasce coisa e se destrói. Nasce coisa e se destrói. Nasce coisa e se destrói. Então é muito difícil. Muito difícil. Então quem tem essa identidade sistemática sobre como ela acredita e vive a vida, é muito difícil a gente conversar sobre partes espirituais. Teria que ser em doses homeopáticas, fracionar uma informação em 1000 partes. Senão a pessoa não consegue absorver. E não podemos nos enganar. Nossa fé que nós estamos construindo não é para nós. É para servirmos de iluminação, no mínimo de reflexo, já que a gente não tem luz, que a gente possa limpar um pouquinho o espelho
Que a gente possa limpar um pouquinho o espelho da nossa consciência, o espelho da nossa inteligência, do nosso princípio mental, para refletir as luzes do Pai. Às vezes a pessoa está zangada, é alterada, ela não tem condições nem de fazer prece porque ela não acredita em nada. Mas você acredita. Você faz prece. Faz prece por ele. Faz prece por ela. Senhor Jesus, e fulano está muito transtornado. Ele não consegue direcionar o pensamento a ti ainda. Mas eu peço os reflexos da luz divina que caiam sobre ele. Ele está transtornado, está prisioneiro de emoções que nem ele mesmo controla. Assim como eu também já estive e por vezes estou prisioneiro. A prece tem que ser humilde, né? Nós temos que nos colocar como necessitados. Esse final de semana eu estava conversando com uma menina que a mãe dela teve AVC, tem 5 anos, está em cima da cama. Ela já poderia estar andando. Ela entrou num processo de revolta em relação a Deus. Não olha, não tem um ódio. Todos que vão visitar, ela pede chumbinho para poder se matar. Olha, e ela tem muita dificuldade. Até ela foi, botamos o nome lá na segunda-feira e tudo. Aí eu orientei ela a ler o Evangelho para ela se acalmar, que ela está cuidando. E o pai ficou doente, estão os dois em cima da cama. Eles brigam entre si e eles se agridem um outro. Então. Olha o processo aí. Então, por causa dessa questão, sim, né? Da falta de religião, da falta de fé, né? Sim, com certeza, sem dúvida. Mas igualmente a gente sabe, por estar estudando o espiritismo e a parte mediúnica, a gente sabe que o processo se agrava, né? Existem obsessores também que estão tentando fazer com que a pessoa cometa o ato final de suicídio. Sim, né? É verdade. Então, é muito triste, raro. Né? Essa falta... Sim. É muito triste, né? Porque a família toda sofre em volta. E ela é uma pessoa não é tão velha e podia estar mais à frente, mas pela revolta também. E essa questão de obsessão e tudo. Mas é muito triste. Não, com certeza, é muito triste, mas temos que entender que a vida é uma grande escola. E a matrícula da escola tem começo, meio e fim. Né? Em cada época, cada setor que nós estamos investindo a nós mesmos, tem começo, meio e fim. O complicador é que existem sentimentos ocultos em nosso mundo íntimo que quando vai chegando no finalzinho, quase na hora derradeira, a pessoa chuta o balde pro alto. A verdade é essa. A pessoa quer botar para fora todos os sentimentos que ela não botou, sei lá, por 10 anos atrás. Né? Por quê? Porque ela não criou, não sedimentou nenhum princípio de buscar viver uma vida mais espiritual, mesmo estando num corpo físico. Estamos, por vezes, mais tempo fora do corpo físico do que no corpo físico, mas a gente não lembra. Mesmo estando 1/3 do tempo dormindo, ou seja, estando fora do corpo físico durante o sono, a gente não quer aceitar que vivemos uma vida espiritual. Então isso dificulta tudo, com certeza. Mas, por vezes, a pessoa tem ali alguns princípios, não um sistema complexo que impede a pessoa de reagir, mas alguns princípios que ela não aceita. Como é que, por exemplo, como é que você vai orar a Deus e pedir: Senhor, me ajuda a combater o meu orgulho? Ele fica tranquilo, meu filho. Você vai desencarnar. O seu nome vai desaparecer. A sua casa vai ser de outro. O seu carro ou vai se acabar ou vai ser de outro. Nada do que você entende como é você mesmo, fisicamente falando, do ponto de vista mais material, vai existir. Mas isso não é novidade, a gente já nasceu sabendo disso. Mas as pessoas não gostam de conversar sobre isso. Acho que a conversa é macabra. Acha, poxa, a pessoa só pensa em morte, só fala de morte. Eu quero falar de vida, de alegria. Mas é uma alegria também esse momento. Você está largando o uniforme. Ó, vou entregar o uniforme suado. Aonde está ali aquela região do coração que eu nunca fazia nada por ninguém, ele agora vai estar mais cansado, porque ele vai sair daqui dessa encarnação preocupado com os outros.
alegre por ter contribuído com alguma coisa para os outros. É essa essência que a gente tem que guardar. Mas é difícil cativar a pessoa nesse sentido. Mas se a pessoa é sistematicamente contrária a tudo, é até difícil conversar. Né? Que é o que Kardec está comentando aqui nesse item. Mas ele mesmo comenta, felizmente são em número restrito, é bem pequeno. E não formam escola abertamente confessada, aquelas pessoas que são sistematicamente contra a esses princípios. Né? Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que, para a ordem social, resultariam da vulgarização de semelhante doutrina. Ou seja, imagine se todo mundo pensasse assim. Não, nasce, cresça, me reproduz e morre, acabou. Então, em muitas situações, a pessoa vai cometer o suicídio. A pessoa vai desistir da vida. A pessoa sequer quer acreditar e não tem nem como conversar com a pessoa. Né? Às vezes a pessoa só vai aceitar quando vem de um núcleo familiar. Só vai ser mais sensível quando vem de alguém que é caro ao coração dela. Essa pessoa, eu acho melhor ouvir essa pessoa. Acho que isso é importante. Já nos entendemos bastante sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos. Aí ele cita aqui, que é a questão 147 e a terceira da conclusão, né? Terceira parte da conclusão. Eu trouxe só a questão 147 para nos atualizar aqui em O Livro dos Espíritos. Então, na 147 dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos Espíritos: por que os anatomistas, a pessoa que estuda o corpo humano, né, anatomista, a parte de fígado, pulmão, abre o corpo humano igual abre um gado, aí mede, pesa, vê como é que funciona o corpo físico. Como é que os anatomistas e os fisiologistas, que estudam como funcionam os órgãos, em geral, os que se aprofundam na ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Eles são tão facilmente ligados ao materialismo. Aí ele comenta: o fisiologista refere-se tudo ao que se vê. Resposta dos Espíritos. O fisiologista refere-se a tudo que se vê. O que ele está dizendo com refere-se? A atividade dele é descrever o que ele vê. Então, por exemplo, você abre um corpo físico, abre a carcaça torácica, serra ali o externo, abre a caixa torácica, pega o coração, corta, vê a coloração do coração, vê o aspecto externo do coração, pesa o coração, você bota numa balança, pesa, vê se tem alguma cavidade estranha. Então, esse é o fisiologista, ele vê essas partes assim, a vida dele, a referência dele é o que ele vê. É isso que ele está falando, os espíritos. O fisiologista refere-se a tudo, ao que se vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. Então, o espírito superior declara bem patente: é orgulho. A fonte é orgulho. A pessoa acha que já sabe tudo. Ei, eu sei como funciona o coração. Como muitas pessoas não sabem, caraca, eu sei tudo. Não admite que haja outra coisa. Especialmente se ele não consegue ver essa coisa. Ah, por que eu abro um corpo físico e eu não acho ali um espírito? Ele quer ver um compartimento. Se bobear é escrito assim: compartimento do espírito. Clique aqui, a cápsula vai abrir, vai sair um vaporzinho. Ih, lá se foi o espírito. Porque é assim que ele imagina. A visão dele é limitada. Ele prefere ficar prisioneiro só ao que ele vê. Então, ele comenta: a própria ciência que cultivam os enche, né, de encher mesmo, enche de presunção, de arrogância. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Tipo, eu posso saber de tudo. Toda a ciência por trás, toda a lógica, todo o princípio lógico da vida, eu posso descobrir e saber. Mas não necessariamente. O próprio espiritismo, nem todos os fenômenos espíritas, nem todos os fenômenos mediúnicos nos são conhecidos em detalhes.
Você não sabe em detalhes. Algumas coisas vão meio que no automático. Quem está operando é quem está fora do corpo físico, por vezes cuidando de uma reunião. Nossa participação não é 100% consciente, pensando, olha aqui eu vou apertar um parafuso, aperta esse botão, aperta esse outro botão, você sabe o que funciona cada botão. Gira essa alavanca 3 para a esquerda e 2 para a direita. Você não está operacionalizando cada etapa e cada momento da comunicação. Isso, inclusive, até frustra muitos médiuns que gostariam de estar com esse controle. Só que o primeiro convite é ceder. Inclusive, ceder o controle. Essa que é a parte tão chocante. Está na hora de ceder o controle. Por quê? Porque o nosso orgulho vai querer governar a comunicação. E daqui a pouco quem vai se comunicar é o médium. E não o comunicante, o espírito comunicante. Então, há uma motivação para isso. Gente, o tempo voou e muito rápido, né? Eu não consegui fechar aqui. Vocês me permitem só fechar esse parágrafo aqui? Para fechar o item 20? Aham. Então, vamos lá. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos, diante de uma explicação racional, excetuamos os materialistas extremados, né? Que é a pessoa que é mais extremo, não aceita nada mesmo. Os que negam a existência de qualquer força, de qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria deles se obstina, né? Insiste, teima, por orgulho na opinião que professa, entendendo que o amor próprio lhe impõe persistir nela. Ele considera até que é uma identidade, né? Algumas pessoas entendem esse perfil como um perfil de identidade deles. Se você questionar, você está questionando a própria pessoa, a essência daquela pessoa. Então, por isso, a pessoa é tão obstinada, insiste, teima tão fortemente. E persistem, não obstante, né? Apesar de todas as provas em contrário. Porque não querem ficar por baixo. É o orgulho falando, né? Ficar por baixo faz menção ao orgulho ferido. Com tal gente, ou seja, com esse tipo de personalidade, nada há que fazer. Ninguém mesmo se deve deixar iludir pelo falso tom de sinceridade dos que dizem: fazei que eu veja e acreditarei. A pessoa não vai acreditar. Outros são mais fracos e dizem sem rebuliço: ainda que eu visse, não acreditaria. Então, esse é o ponto que fecha, né, esse perfil inicial de quem é sistematicamente materialista. Aquele que é sistematicamente materialista, ele precisa ainda passar pela experiência mais grosseira da vida. Carregar a situação na própria consciência de uma forma mais grosseira. Tudo tem seu tempo, daqui a pouco é desperta. Mas no momento a pessoa não quer. E o espírita tem que ter o preceito básico de respeito. Então se a pessoa não quer nem ouvir, a gente tem que respeitar. A gente não pode passar por cima da pessoa, passar por cima da identidade da pessoa. A gente não transforma o orgulho de alguém ferindo aquele orgulho. Ah, mas Deus faz isso. Mas nós não somos Deus. Deus faz com amor e com sabedoria. Nós não temos nem uma coisa nem outra. Então, se queremos divulgar o Espiritismo, temos que difundir com amor, com carinho e dentro das nossas limitações. Se mesmo assim o orgulho da pessoa não permite nem sequer ouvir uma frase, uma ideia, um pensamento, não tem problema. Durante o sono ele pode ouvir as suas preces, ele vai sair do corpo físico, ele pode ir em locais de ajuda, de tratamento, através do quê? Da grande luz divina alinhada através do nosso pensamento durante uma prece. A prece tem um fundamental, é um elemento participativo fundamental nesse aspecto. Não só para o nosso mundo íntimo, mas para o mundo íntimo dele, dessa pessoa que está sistematicamente materialista. Não tem problema nenhum. Deus não vai se opor. Não, mas Deus me botou uma missão que eu tenho que transformar ele. Deus não impõe missão assim para ninguém.
Você quer transformar alguém? Transforma pelo exemplo. Nossa, eu nunca vi alguém amar igual fulano. Nunca vi alguém perdoar igual fulano. Aí sim, estamos executando o melhor do Espiritismo para com todos. Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Tem umas mensagens aqui, só um minutinho. Aí pode ler sem... Não precisa nem falar o nome de ninguém, mas... Sim, alguém comentou, no meu caso, eu ficaria com depressão, vou me sentir inútil. Muito boa explicação. Foi em algum momento que você fez um comentário sobre a questão da Índia, eu acredito. Está para mim tudo correto sobre a imagem e o som. E será porque os idosos não se preparam para essa mudança na caminhada da vida? Não, mas nós não nos preparamos para o dia seguinte. A gente fala que a gente se prepara, mas é mentira. A gente faz listas. Listas do que pode... Listas de tarefas. A gente não se prepara para o dia seguinte. A gente não faz isso. Ninguém vai dormir assim. Senhor, se essa noite você pedir minha alma e eu tiver que desencarnar, obrigado, Senhor, por tudo. E que eu possa desencarnar sempre feliz e confiante na sua sabedoria e eterno amor. Ninguém faz prece assim, cara. Não faz. Pode fazer uma enquete. Segura todo mundo na porta de qualquer grupo religioso. Ninguém faz essa prece assim. Totalmente descomprometido com o futuro de novas ações. A gente não gosta disso. A gente não gosta de se desapegar. Nós gostamos de nos apegar. Né? Eu lembro perfeitamente de uma situação muito atípica, né? Que eu observei com relação a Francisco de Assis. Francisco de Assis estava numa situação atípica. Ele deu todo exemplo de bondade, de amor, de renúncia. E aí começou a montar a igrejinha com pedra, construída à mão, empilhando pedra sobre pedra. Construiu uma igrejinha super humilde. Ele deu todo exemplo de renúncia material. Logo depois, aquelas pessoas que ajudaram ele, não, mas temos que botar uma mesa aqui de madeira, um pano, um lustre lindo, temos que botar uma lareira, temos que botar depois um cálice. Então, na velhice dele, ele passou um problema gravíssimo. Porque ele ficou assim, meu Deus, e agora? Tudo que eu planejei, tudo que eu fiz, estão querendo destruir, estão querendo desconstruir tudo isso que eu fiz. E ele já estava idoso. Francisco de Assis depois ficou cego no fim da encarnação dele. E a gente quer desencarnar em saúde. Francisco de Assis termina os últimos dias dele cego, cultivando lá a hortinha dele mesmo cego, não parou de trabalhar. Não ficou cego, trancafiado em algum lugar esperando o momento. Ficou lá trabalhando na hortinha, tentando ser útil. Aí o que ele faz? Ele fica muito frustrado. Ele fica com o que a gente chama hoje de chamado quase depressão. Fica triste. Como é que esses irmãos estão fazendo isso comigo? Com o meu trabalho. E ele pensando sempre isso. Meu trabalho. Aí ele vai fazer uma visita a uma pessoa que era muito íntima dele, que era uma prima, meio irmã, e ela fala diretamente para ele, acredito até mediunicamente. Então, aí ele narrou isso tudo para ela e ela respondeu, mas você tem que se desapegar, o trabalho não é seu, não. A gente não faz prece. Eu tenho que me desapegar desse corpo físico, porque esse corpo físico não é meu. A gente não faz esse tipo de prece. Eu tenho... Né? De repente você montou uma grande empresa. Não, você tem que se desapegar porque a empresa não é sua. O empreendimento é de Deus. Você só foi auxiliar físico aqui na Terra. Então a gente tem um problema gravíssimo em se desapegar. Mas a lei de reencarnação é para que a gente se desapegue 100% de tudo. Não tem escapatória. Temos que aprender a ceder, aprender a se desapegar. Só que a gente não quer. Mas Deus nos educa com o tempo. Você vai se desapegar milhares de vezes, milhões de vezes, não tem problema. Quantas vezes for necessário. Mas eu ajudei a construir um castelo gigante, uma obra faraônica. Doei 30 anos da minha vida construindo, carregando pedra. Vai ter que deixar para trás também.
Então, é importantíssimo para todos nós, como foi levantado o assunto, a gente ter essa convicção. Temos que aprender a ceder. O ensino mais poderoso do processo de reencarnação, no final da encarnação, é de ceder. Não é nosso. Obrigado, Senhor, por esse corpo físico. Espero que eu tenha feito bom uso dele. Como operário, vivendo e amando e servindo a todos que estão à minha volta, onde eu estive, por onde eu passei. Então, esse pensamento fundamental, é importante a gente cativar ele e fazer com que ele cresça dentro de cada um de nós, germine e que um dia vai dar frutos. Temos que servir sem presunção de posses, nem sequer do corpo físico, porque na verdade não é nosso, é um empréstimo. Então, do ponto de vista religioso, nos religarmos a Deus, é a nossa relação que nós temos com Deus. Acreditamos realmente que Deus é o Pai, que cuida de tudo, que sabe de tudo, profundo amor e sabedoria ou não? Se a gente tem essa convicção, o que tem de desencarnar? Daqui a pouco estou reencarnando de novo, não tem problema nenhum. Então, é essa fibra moral, é essa essência moral, essa coragem. Joana de Anjos até fala sobre isso. Essa coragem moral que é fundamental dentro de cada um de nós. E não podemos nos iludir. Você constrói ela durante toda a encarnação. Então, se a pessoa não conseguiu construir durante toda essa encarnação, não vai ser nos minutos derradeiros da velhice que essa coragem vai brotar. Né? Então, esse é o aspecto complicado. Em especial, dando exemplo aqui, né, claro, uma pessoa idosa que vem com princípios sistêmicos e sistemáticos materialistas. É muito difícil você chegar na velhice. Não é impossível, mas é muito difícil você cativar aquele coração e transformar aquele coração. É muito interessante porque sempre que surge esse assunto com relação à velhice, essa situação adversa, eu lembro de um filme de Benjamin Button. E a pessoa chega assim, ele está narrando uma situação lá específica de um naufrágio que estava meio que no princípio de guerra. E a pessoa ele vai falando no pensamento, nossa, a pessoa pode bravejar, ela pode xingar, ela pode ficar revoltada, mas no final você tem que ceder. Você vai ter que ceder. Não tem escapatória. Vai ter que deixar tudo para trás. Se você amava dirigir aquele barco, o barco vai afundar e vai deixar de existir. Mas a sua essência, você como essência persiste. Né? Essa que é a beleza nesse aspecto. Né? Bem, eu vou fazer a prece de encerramento, porque o avançar da hora já não permite mais que a gente continue. Então, ok? É a Sandra. Ah, é verdade. Ana, eu faço. Esqueci, desculpa. Vamos fazer, vai lá, porque a Sandra. Andréia precisa sair. Vai lá. Amigo Jesus, agradecemos, Senhor, por esses momentos, por essa oportunidade, Senhor, de estudo sobre a mediunidade, Senhor. Esse sentido presente em todos nós. Agradecemos, Senhor, e ainda lembramos dos companheiros que participam desse estudo conosco, que hoje não puderam participar. Que todos nós, Senhor, possamos nos sentir envolvidos, acariciados por tuas vibrações amorosas, Senhor, e sermos, Senhor, receptivos às inspirações da tua equipe que sempre nos ampara. Muito obrigada, Senhor Jesus. Senhor Jesus, com esta prece, pedimos por encerrar, com a sua permissão, a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na sua santa paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus.